Tem aqui no descrição. Sim. King Levine. O Drive. O Drive. Google Drive. Pronto. A partir de agora está sendo gravado. Eu vou espelhar aqui a partir da página 9 e nós vamos trabalhar diretamente em cima das respostas. Não temos tempo. Eu queria muito terminar esse capítulo hoje, que é impossível terminar esse capítulo hoje. É impossível, é enorme. Sei, ele vai ter que página. Vê aí para mim, página desse capítulo. 20, a gente está na 9. Faltam 11 páginas, é complicado demais. É um capítulo, até matar do coração. Pelo amor de Deus. É o quê? Vai, eu vou apresentar agora. Eu vou compartilhar aqui no computador. Os alunos do quinto ano, os alunos do quinto ano, eles dizem que quando grava fica borrado, é verdade. Então fica borrado. Aí eu não sei. Gente, pessoal, tem que falar comigo em áudio. Dá para ver a tela do computador? Dá para ver a tela do computador? Dá para ver a resposta? Sim ou não? Tá, sim. Pronto. Não escutei. Vai, repete. Aí, vamos lá. Vamos lá. Na página 9 tem a questão seguinte. Na página 9. Só para responder a pergunta. Sei lá, no Brasil houve, não é isso? No Brasil houve algum momento do século 19 e 20 em que o governo tomou medidas semelhantes ao rei Carlos da França, Carlos X da França, se necessário, pesquise. Vê só, gente, vamos lá. Deixa eu contar literalmente para vocês compreenderem como é que foi a sequência dos fatos. Uma coisa levou a outra. Chegou o ano de 1789. Na França, a população parisiense, revoltada pelas condições, miséria, fome e o luxo do rei Luís XVI, foram às ruas e tomaram a Bastilha. É o chamado Queda da Bastilha. Começamos aí a Revolução Francesa, beleza? Essa revolução vai durar 10 anos. Disputa entre o poder jacobinos, girondinos, um toma o poder, outro toma o poder. A França vira um caos. Aí eles viram que não tinham condições de manter. Ninguém ia sobreviver àquele caos. Ninguém ia sobreviver. Daí, eles procuraram uma pessoa carismática, mas que tivesse curso. A mesma pessoa que sabia bater e alisar. Tá certo? Quem foi escolhido? Napoleão Bonaparte. No golpe que ficou conhecido como golpe de 18 Brumário. Vocês lembram? Você assistiu a primeira unidade, golpe de 18 Brumário. Começamos aí a era napoleônica. Napoleão vai tomar várias medidas, principalmente internacionais, vai tentar dominar o mundo. E Napoleão, ele vai literalmente cair do cavalo. Quando digo cair do cavalo, não, claro que não é literalmente. Ele vai perder
Principalmente, ele vai tentar invadir a Rússia e não vai conseguir invadir a Rússia. Ele vai perder o que os historiadores chamam de, claro, general Inverno. General Inverno é o melhor. Ele acabou, ele dizimou as tropas de Napoleão Bonaparte. Ponto. Com a saída de Napoleão, literalmente, a França ela voltou um tipo de monarquia parecida com a da antes da Revolução. Deu para entender? É como se fosse um ciclo. Então, tu tinha ali uma monarquia absolutista, aí tu passa por todo aquele processo de revolução, depois tu tem a era napoleônica e tu volta para uma monarquia absolutista. Quem era o rei desse período? Carlos X da França. Quem era Carlos X da França? Parente de Luís XVI. Então, literalmente, a França ela tentou voltar. É logo no início dessa parte aqui, tá certo? Ó. Esse terceiro não tem revoluções liberais? Aí tem lá o terceiro parágrafo. Isso não, quarto parágrafo. Na França, o rei Carlos X resolveu implantar medidas impopulares de caráter absolutista, conhecidas como Ordenação de Julho. As medidas dissolviam a Câmara dos Deputados, reduziam o eleitorado e suprimiam a liberdade de imprensa para as câmaras mais populares, que já vinham sofrendo com dificuldades financeiras, camadas, né, mais populares. Fome e desemprego foi o que bastou para se revoltarem contra o rei. Então, literalmente, Carlos X, ele voltou para as mesmas medidas de Luís XVI. A população francesa já esgotada, fome, vários anos de revolução, o que custa ter outra revolução? É esse período, tá certo? Então lá, ele pergunta, né? No Brasil, houve algum momento no século XIX e XX em que o governo tomou medidas semelhantes? Aí você coloca aí sim. No livro mesmo. Tudo vai ser no livro. Sim. Ponto. Na mesma linha. Durante o governo, sim. Ponto na mesma linha. Durante o governo de Dom Pedro I, isso, ou os governos ditatoriais do século XX. Vou repetir, sim, toda a mesma linha. Durante o governo de Dom Pedro I, ou os governos ditatoriais do século XX. Como assim, Jorge? Governos ditatoriais. O Brasil, durante o século XX, ele viveu, vocês não estão isso no ano, viveu 2 períodos de ditadura. Uma conhecida como Estado Novo, durante a Era Vargas, que foi de 37 a 45. Mas isso aí é assunto no ano, tá certo? É assunto no ano. Então, é só estou fazendo isso aí para vocês entenderem essa última parte da resposta. Ou os governos ditatoriais do século XX. Durante o século XX, o Brasil viveu alguns períodos, 2 períodos, para ser mais exato, de ditadura. A ditadura durante o Estado Novo, da Era Vargas, de 37 a 45, o Brasil virou uma ditadura. E durante o regime militar, de 64 a 85. Tá certo? Esses 2 momentos, o Brasil viveu uma ditadura. Alguma dúvida? Vamos nessa. E várias revoltas surgiram na França para tentar derrubar o rei Carlos X
E essas revoltas, elas ficaram conhecidas como Primavera dos Povos. E a partir de, aí, página 10, que a partir de 1848, elas, vamos dizer assim, se estouraram, elas se espalharam por várias regiões da Europa. Jorge, por que Primavera dos Povos? Por que esse nome dessa revolta? Claro que o nome dado à primavera é devido a ocorrer esse período, e para a gente não existe essas estações. Primavera, verão. Por exemplo, nós estamos vivendo na primavera, não parece. Porque aqui só tem duas estações, uma quente e outra fervendo. Isso, só tem duas estações, uma quente e outra fervendo. Já na Europa, tem todas. Você consegue vivenciar todas essas estações. Na Europa, no hemisfério. Não, assim, porque a gente, por exemplo, mesmo, na Inglaterra, é horrível na Inglaterra. O verão da Inglaterra, sim. Claro que hoje é atípico. Mas eu imagino o verão da Inglaterra todo assim, cinzento e chuvoso. Então lá você sai de guarda-chuva todos os dias, basicamente. Na Inglaterra. Os romanos não gostavam do clima da Inglaterra. Os romanos que achavam muito frio. Está entendendo? A neve o tempo todo. Então, claro que essas populações, essas regiões, elas lutariam por mudanças. Isso fez com que estourasse várias revoltas na França, principalmente durante o governo de Carlos X e durante o governo de Luís Felipe, tá certo? E esse governo ele foi um governo de substituição. Jorge, o que tem a ver com isso? Por que estudar isso? É por causa da questão das revoluções. É quando o povo ele não aguenta mais. O povo francês, ele é sempre caracterizado por um povo que não aceita imposições governamentais. Não sei se vocês conseguem, ou vocês já ouviram falar de uma lei que o presidente hoje, estou falando hoje, Emmanuel Macron, ele quer implantar na França, do tipo, não pode divulgar imagens da polícia violentando, batendo. Não pode. É uma lei que Macron quer implementar, que não pode divulgar imagens da polícia espancando. Só que o problema todo foi que um produtor musical negro, na França, foi espancado por 3 policiais. E essas imagens foram divulgadas. E esses policiais, eles foram condenados, não sei se vão sair da corporação, não sei. Aí, com essa lei, a população de Paris, da França como um todo, não só de Paris, Marseille, que é a segunda maior cidade da França, elas foram para as ruas protestar contra isso. Então, o povo francês ele tem esse costume de ter um caráter revolucionário. Não aceitar de fácil, a questão das imposições tanto dessa época aqui dos reis, como também dos governadores, dos presidentes da França. Então, é um caráter mais revolucionário, é um caráter mais questionador. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que aceitar? Eu não concordo. Parece uma pessoa que eu conheço. Não concordo, mais questionadora, tudinho. Mas não é você não, é outra pessoa, viu? Relaxa. Com seu sorriso. Oi? Sorri com os olhos também, viu? Você sorri com os olhos. Tá certo? Ó, na página 11, tem uma pergunta para aí, por favor. Quarenta e oito. Vocês vão precisar colocar uma TV com letra menor, porque a resposta é um pouco grande, tá certo? Coloca aí. Eu estou fazendo já um resumo aqui. Página 11.
página 11. Vamos lá. Enquanto em 1830, ele está perguntando a diferença entre a Revolução de 1830 e 1848. Sou obrigado a nada. Bom dia. Vai. Enquanto em 1830, o foco era derrubar literalmente teve duas revoluções, a de 1830, onde o governo pode ser absolutista, e a outra de 1848, que é a Primavera dos Povos. Enquanto em 1830, o foco era derrubar novamente o absolutismo que se instalou na França. Isso. Lembra que quando foi que o absolutismo se instalou na França? Não, quando o absolutismo foi derrubado na França pela primeira vez? Na Revolução Francesa. Lembra que eu falei para vocês que foi um ciclo, sai Luís XVI, começa todo o período de Revolução, depois Napoleão e depois Carlos X. Voltou a mesma introdução. Aí o povo, peraí. Aí o povo, de novo? Vamos ter que derrubar de novo. Obrigado. Que se instalou na França, em 1848, o foco era socioeconômico, uma palavra única. O foco era socioeconômico. Mas foi do mesmo jeito do que a primeira, ou foi pior? Oi? Foi do mesmo jeito que a primeira? Não se compara. Socioeconômico, com protagonismo da burguesia liberal, abre parênteses, liberal, fecha parênteses, burguesia, abre parênteses, liberal, fecha parênteses. Quero que você entenda esse livro do Sérgio. Eu acho que a gente não vai terminar. Não, veja só. Independentemente, a gente vai estudar até a primeira semana de janeiro. Que hora de janeiro vai ser? Não, 1 de janeiro é feriado. Vai, mas dia 2 tem aula. Vai, com o protagonismo da burguesia, abre parênteses, liberal, fecha parênteses, e do operariado. Operário. Operariado. Fecha parêntese, abre parêntese, socialista, fecha parêntese. Socialista. Beleza? Gente, vê só, essas são as diferentes. Deixa eu explicar para vocês basicamente o seguinte. Lembra a primeira Revolução Industrial? Vocês lembram quando ele estudou? Também
logo no início da pandemia, acho que no mês de maio, a primeira Revolução Industrial. Lembra que as condições das fábricas eram insalubres, tá certo? Crianças perdiam toda a sua juventude, trabalhando mais de 16 horas por dia, em péssimas condições. Vai surgir um pensador chamado Karl Marx. Karl Marx. Oi? Ele mesmo, Karl Marx. Junto com seu amigo Friedrich Engels, eles vão criar o socialismo científico, que mais tarde deu origem ao marxismo. Literalmente é o seguinte: o que é o socialismo, Victor? O que é o socialismo? Hein? O que é o socialismo? O socialismo é social. O social. Dividir os bens. Oi? Dividir os bens. Vamos pegar um exemplo fácil. É uma sociedade pública. É uma sociedade sem abismos sociais. É uma sociedade sem abismos sociais. Como é que é a ordem de desigualdade? É uma sociedade sem desigualdade. Tá certo? sem desigualdade, mas em compensação todo mundo é pobre. Porque é o seguinte, vamos lá. O que é o socialismo? É complicado. O socialismo, quando eu sempre falo, no nono ano, socialismo, a teoria, não veio, na moral. Fica arrepiado, chorar, se emocionar e dizer assim. Mas na prática, não funciona, pô. Na prática, não funciona. Não funciona, não funciona. Já que você não fez. Teve um dia que eu peguei aqui uma turma do nono ano. E perguntei a eles. Não. Porque tinha uns 4, 5 alunos bastante politicamente envolvidos. Eu digo, beleza, eu concordo com você, socialismo é massa. Funciona. Se você citar o nome de um país socialista que deu certo, todos vocês estão passados. Rússia. Rússia quebrou. Me diga um país socialista. Rússia tinha que quebrar, antes do socialismo quebrar na Rússia, for passar fome. Porque China é socialismo de mercado, é diferente. Socialismo é quebrado. Não tem nenhum, não. Não tem nenhum. Será que vocês querem procurar? Procure aí um país socialista. Que deu certo. Fica difícil. Tá? Vamos nessa. Vamos. Então, deixa eu voltar aqui. Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão criar o socialismo científico, onde eles dizem o seguinte: não existe ricos e pobres. O Estado, imagine vocês, eu sou a autoridade máxima. Eu sou professor, eu sou o Estado. Eu chego assim, vê o que é o socialismo. Joana, tudo bom? Trouxe lanche hoje. Vai comprar? Eu quero o seu lanche, vai ser colocado aqui. Joana, trouxe lanche. Vai comprar? Não, beleza. Não vai trazer lanche. Claro, trouxe. Eu quero o seu lanche aqui. Quando eu digo eu quero, é uma maneira educada, diz assim, você vai ter que dar. Você vai. Não existe um que sim não dá. Não, você vai ter que dar. Certo? Trouxe lanche. Vai comprar? Trouxe lanche. Vai comprar? O que traz é massa aqui. Trouxe lanche. Trouxe lanche, né?
Então vamos seguir. Vou pegar quem trouxe lanche, quem não trouxe, claro, não vai colocar tudo aqui, e vai dividir de maneiras iguais. Oxe, hoje que absurdo! Luana não trouxe. Mas vai ter que dividir. Porque no socialismo não existe. É tudo por igual. Tudo, o Estado, tudo é para o Estado. O Estado é dividido. Tudo para o Estado. Tudo é para o Estado. Na figura do professor. Tá certo? E o Estado ele divide. Tá certo? O socialismo, criado por Karl Marx, ele falava que os operários, lembra a resposta? Os operários, o proletariado, os operários, iam pegar em armas, iam forçar os patrões, iam tomar todos os meios de produção dos patrões e ia dividir entre os operários. Tu está entendendo? Eles acreditavam que eles pegando em armas, então a revolução seria feita através da força. No socialismo científico, a revolução seria através da força. O operariado, os operários, os trabalhadores, iam pegar em armas, iam forçar os patrões a entregar tudo, os meios de produção, as fábricas, e a ser distribuído por esses operários. Então, os operários virariam patrões, e tudo seria de maneira igual, igualitária. Hoje em dia as armas são martelo e foice. Não, mas por isso que é uma representação daquela época é martelo e foice. Que não é representação de armas, e sim o martelo e foice é uma representação do trabalho. Você está entendendo? É uma representação do trabalho, o martelo e a foice, que é o símbolo do comunismo. É o símbolo do comunismo. Esses partidos querem isso, esses partidos querem o comunismo, para a implantação do comunismo. E é outra história, o comunismo. Não existe partido comunista, não existe, nunca existiu um país comunista. Aí, ó, já China é comunista. Não. China é um país socialista. Por que, Jorge? Qual a diferença entre comunismo e socialismo? Você tem que entender. Socialismo é isso, o Estado, eu. Vê a diferença do socialismo para o comunismo. Socialismo, capitalismo, cada um por si. Vai trabalhar não? Quer trabalhar não? Vai passar fome. O capitalismo está nem aí, que é o seu. Não quer trabalhar? Capitalismo quer trabalhar. Oi? Não, no capitalismo. Se você não estudar, se você não trabalhar no capitalismo, provavelmente quem? Seu. Já no socialismo. Socialismo. Vai trabalhar não? Porque todo mundo tem que ser social. É justo cada um trazer. Vê o socialismo. É justo cada um dos seus colegas trazerem um lanche e você não? É justo isso? O Estado força você a trabalhar. Como? Você literalmente vai para prisões de trabalho. Você vai para fazendas produzir. O que é justo? Se tudo é Estado. Ou você vai ter que fazer algo para alimentar o Estado, para o Estado alimentar as pessoas. Porque é o seguinte, o Estado, eu, que organizo. É um Estado centralizador, onde eu vou pegar o lanche de vocês todos, de todos vocês, e vou fazer uma distribuição de maneira igual. Claro que é mais para mim, menos para vocês. Então, lembrando, quem é sempre que faz parte do Partido Socialista, eles são os ricos, como até foi o William falou. Não existe ricos e pobres no socialismo, não, só existe pobres. Eu discordo. Tem pessoas ricas no socialismo, que faz parte do partido. Quem faz parte do partido, eles são ricos. É de maneira igual, pô. Na grande maioria, eles ganham a mesma coisa. Onde o médico não daria no socialismo? Qual é o valor? O mesmo. Que absurdo. Calma. Vem cá. Todo mundo, então todo mundo quer ser médico, né? Quem ia jogar o teu lixo? Se todo mundo fosse médico, quem ia jogar o teu lixo?
Então, todo mundo igual. Qual é o problema do socialismo? É porque ele pega, ele toma. Depois ele diz que pedir, eu não estou pedindo, não. Eu vou tomar do seu lanche. Aquele velho hambúrguer aí, não. Eu vou tomar. Eu vou dividir para vocês. Mas o problema todo é, de tanto tomar, sem repor, o que acontece? Oi? Quebra, acaba. É o que acontece com os países socialistas. O Estado toma tanto e não dá nada, que acaba quebrando. E por isso que nenhum país socialista foi para frente. Nenhum. Aí você pode me dizer, tem a China. O socialismo na China é de mercado, é diferente. O socialismo na China é de mercado. O que é o socialismo de mercado? O Estado, eu, escolho Joana, escolho Vitor, tá certo? Eu escolho Maria Clara para libero vocês para ter empresas. Só vocês não. Você é empregado. Só Joana, Vitor e Maria. Só vocês terão empresas. Só vocês. Literalmente, o socialismo de mercado, ele privilegia alguns setores. Ele privilegia algumas empresas, tá entendendo? Então, você vão ser empresários, vocês vão ter empresas. Só vocês, eu que concedo. Aqui no Brasil, qualquer um pode ter uma empresa, pô. Qualquer um pode ter uma empresa. Só que no socialismo de mercado, você tem que ter autorização do governo. Então, você cria uma classe, um grupo privilegiado, que é benefício. Aí outra coisa, Joana, eu estou beneficiando, dizendo que você vai ser empresária. Na China, mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Trabalhador muito bom, com custo muito baixo. O que acontece? Você não gera muito dinheiro. O que vai ser? E tu começa a produzir para o mundo todo. Em contrapartida, aí você, já que eu lavei a tua mão, eu sou o Estado, eu lavei a tua mão, liberando, agora tu vai fazer o quê? Lavar a mão. Então, a China é um país socialista que beneficia. Cara, com 1 bilhão de pessoas trabalhando, todas as empresas do mundo querendo ir para a China por causa disso. Os trabalhadores já são. A China vai passar os Estados Unidos. Se a China continuar com esse crescimento, é porque é o seguinte, há uma diferença muito grande. Tudo que é bom fabricado nos Estados Unidos, fica nos Estados Unidos. O mercado é interno. Tudo que é produzido na China não fica na China. É tudo. Tudo mesmo. Você sabe, né? A grande parte, ela vai ser vendida para o mundo. Meio que você mesmo falou, meio de China. Por que, Jorge? Porque a mão de obra é muito barata. É 7 vezes a população do Brasil. Pô. A cada um brasileiro, você tem 7 chineses. É 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Pô. O crescimento da China é de 11% ao ano, direto. A China não é tão pequena, não. Eu não sei dizer se é. Mas a diferença é o seguinte: a China, ela economicamente, ela pode passar os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma estrutura muito forte. Está entendendo? A China ela vem nessa onda de crescimento nesses últimos anos. Mas a estrutura dos Estados Unidos é muito forte. É o que acontece. A China ela tem áreas sem ter nenhum tipo de desenvolvimento. Outra coisa, o preço pago a esse crescimento é horrível. Então você tem áreas muito poluídas na China. Porque como é um socialismo de mercado,
Não é todas as áreas que são industrializadas na China. Você não pode colocar uma fábrica onde você quer. Você tem que colocar uma fábrica onde tem mão de obra. Onde tem mão de obra? Nos centros urbanos, que são muito povoados. Para você ter ideia, foi em 2008, teve as Olimpíadas de Pequim. Um ano antes, eles foram obrigados a diminuir a produção das fábricas para poder limpar o céu. Porque você não consegue enxergar com 40 metros. Aqui mesmo em São Com Paulo. 100 metros. Oxi, É um São Paulo. é muito pior. São Paulo não é nada comparado com a China. Não consegue, porque as fábricas todas... Porque é o seguinte, São Paulo é um grande centro urbano, que o povo foi querer morar em São Paulo. Na China não, lá é obrigatório. Então você tem o quê? O país todo enorme, dimensões continentais, e áreas onde se concentram todas as fábricas. Não, você não vê. É horrível. Os rios poluidíssimos. Ah, bonito, né? Claro que também tem partes na China que não são povoadas, que paisagens belíssimas, mas não mora ninguém. Para você ter ideia, o governo, sabe o que ele está fazendo? Sabe o que o governo está fazendo na China, para terminar? Ele está criando fazendas. Você lembra aquela questão de Luana não querer trabalhar? Fazendas para as pessoas, para os camponeses trabalharem para não ir para as cidades. Então, você trabalha com o governo, porque você tem que gerar renda, você tem que gerar lucro. Aí sim, eu não quiser. Na China, a pena de morte. E sabe quem paga a bala? A família da vítima, que o Estado não tem nem o custo de pagar a bala. Vão te matar e a bala que vão te matar. Quem vai pagar é a sua família. Porque o Estado, ele não tem nenhum prejuízo. Paga. É que você aí pagar o tempo uma pessoa. É porque é muito barato. Depois. Uma bala mesmo, uma bala. Vamos lá. Já adiantado por mim. Já adiantado por mim. Na página, abram por favor aí. Página número 12. A unificação da Itália e da Alemanha. Já adiantado por mim. Outro processo ocorrido durante esse período, finalzinho do século XIX, foi a unificação tanto da Itália, de 1870, e da Alemanha, 1871. Esses dois países eram divididos em reinos. Se você abrir a página 11, você vai ver a Itália aí. Tá certo? Que... Beleza? Você está vendo aí a Itália, que ela era dividida em vários reinos. Tinha o de Piemonte e Sardenha, tinha os ducados, tinha os estados da igreja, tá certo? Onde é Roma, tinha o território austríaco, que está mais ao norte, o reino das duas Sicílias, que são as ilhas aqui embaixo, rei de Lombardo veneziano. Então, a Itália hoje, nesse período, ela é dividida em vários reinos. E o mundo já passava já com mais de um século de Revolução Industrial, o mundo já estava se encaminhando. O mundo já estava se encaminhando para a segunda Revolução Industrial. E alguns setores da Itália viram que unidos são mais fortes. Unidos são mais fortes. Então vamos pegar todo mundo e vamos nos unificar. Um dos personagens mais célebres da unificação da Itália, a gente já falou com ele na Revolução Farroupilha, tá certo? É Giuseppe Garibaldi. Que ele lutou aqui no Brasil, onde é o Rio Grande do Sul, se apaixonou por Anita Garibaldi. E Anita Garibaldi volta para a Itália, tem um monte de filhos, não sei, 5, 6 filhos, e ela acaba morrendo e ele acaba lutando.
Eu acho que foi durante um dos partos, não sei dizer exatamente. Mas ela acaba morrendo e ele continua lutando com a questão da. Tem aqui, não, você pode ver na página 12, vocês procurem o último parágrafo. Interessada na unificação do reino de Jerusalém, Vítor Manuel II selou uma aliança com a França para combaterem a Áustria, que foi vencida em 1859. Um ano depois, ao nome dele, Giuseppe Garibaldi libertou os reinos das duas Sicílias ao sul do governo francês e, com sua vitória, Vítor Manuel II anexou esses territórios e tornou-se rei da Itália. Então, é a unificação da Itália. Então, qual a vantagem disso? É porque você pega aí e você só tem um único, vamos dizer assim, uma única forma de governo, facilitando o desenvolvimento industrial. Lembrando que a Inglaterra, a França, a Áustria, são países que já existiam e que tinham uma revolução industrial muito grande. O Brasil já existia como país? Sim, mas o problema todo do Brasil é que o Brasil é um país extremamente, nesse período principalmente, rural. Toda a economia do Brasil estava voltada no campo, onde tinha o café como seu principal produto. Gente, aqui no Brasil, até os dias de hoje, não tem uma empresa de microchip. Microchip. Mas quando microchip não é chip de, sei lá, microchip, basicamente é o processador do computador. Aí pronto. Vamos lá, a mais famosa empresa de microchip no mundo, a mais famosa, não estou dizendo que é a melhor, a mais famosa, principalmente aqui para o Brasil, empresa de microchips, é a Intel Inside. Nunca ouvi falar da Intel Inside, né? Nunca vi um computador que tem uma marca de Intel. Nunca viu, não? Intel. Intel Inside. Agora eu vou ver agora. Sério? Ó, para vocês terem ideia, Luana, pessoal, o processador é o cérebro do computador. Quanto maior for esse processador, certo? Deixa eu fazer analogia. Imagina, eu estou com essa mesa. Essa mesa é um HD. Eu coloco vários livros dentro dessa mesa. Aí é HD. É só a quantidade de livros. Porém, quando você quer pesquisar um livro exato, você usa o processador, que são as minhas mãos. Então, quanto mais mãos, mais rápido eu vou fazer a pesquisa desse computador. Tá certo? Então, o HD, quanto mais avançado, por exemplo, acho que é da Intel, o mais avançado que tem é o Core i7. Tá certo? É o Core i7. Então, se você pegar um computador com Core i7 de 8 GB, você abriu ele, já estou aqui. Tá certo? Uma pesquisa muito rápida. Tá certo? Uma pesquisa muito rápida. Porém, todavia, tal como, se você fizer uma pesquisa com um Celeron, você liga ele, vai tomar um cafezinho e tá lá. Então, aqui no Brasil não tem um único, tá certo? Não tem nenhuma uma única empresa de microchips. É uma vergonha. Vai lá, página 13. Ele fala sobre o escritor que afirmou: fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. De acordo com o texto anterior, essa afirmação explica que o autor pretendeu dizer. Massimo, ele estava querendo falar que ele fizemos a Itália. No texto diz assim:
Fizemos a Itália. Agora precisamos fazer os italianos. O que é isso? É o sentimento de patriotismo. Por exemplo, principalmente os meninos, que gostam de ver futebol, que gostam de ver a seleção brasileira. Mas hoje nem tanto, a seleção brasileira dá uma vergonha. Tu só escuta o hino nacional quando? No jogo. Aí tu se levanta, né? Camisa da seleção brasileira, cantando um hino. E na segunda parte do hino nacional, tu enrola, aí tu espera primeiro cantar para depois tu começar a aprender. Isso é o patriotismo, né? Essa identificação com o país. Só que o problema todo é que esses povos, eles não tinham identificação com a Itália. Eles tinham identificação com seus próprios reis. Então, eu precisava de algo para unificar a Itália. Não, desculpa, unificar a Itália não, já tinha sido unificado. Unificar o povo italiano, que é o seguinte, ou uma guerra une os povos, une as pessoas. É o seguinte, vamos lá pegar essa sala. Imagina que essa sala é enorme. E aqui você tem um grupo, aqui tem um grupo. Mesmo que eu tire essas cadeiras, essas divisões, o grupo continua formado. Deu para entender ou não? Porque a sala daqui está muito pequena. Já perceberam que dentro de uma sala de aula normal, você tem grupos formados? Nunca perceberam que tem grupos, não. Você tem colega, fulaninho, você fica fulaninho, todo. Aí vocês vão dizer assim, há uma divisão dessa sala de aula? Sim. Então, o que o autor está querendo dizer é que, mesmo debaixo do mesmo teto, do mesmo território, existia uma divisão dentro do povo, porque eles eram reinos divididos que acabaram sendo um único país. Agora, cada um tem um grupo, né? Se chegar alguém do nono ano e abrir essa porta assim, esse é um povo feio, desse do oitavo ano, o que é que ia acontecer? O que é que ia acontecer? Todos vocês, deu para entender? Todos vocês iam se unir criticando ele. Deu para entender o que ele... O que ele quis dizer é que houve a unificação. Deixou de ter reino da igreja, deixou de ter o reino do termo de Sadena, deixou de ter reino. Mas a divisão continuou. Mas aí a questão não é essa. Não é que mexeu com o que você está lembrando outra coisa. Mas assim, tem que ter uma união. Por exemplo, tu acha que há uma diferença, uma divergência entre nordestino e a pessoa do sul de São Paulo? Existe uma divergênciazinha? Não existe uma diferença? Não. Porém, se alguém mexesse com o povo brasileiro, se algum outro país mexesse com o povo brasileiro, não acha que haveria uma união? Deu para entender aquilo que ele quis formar? Aí coloca assim, ó. Coloca aí. A Itália não existia esse país, não. Eram reinos divididos. A Itália não existia como país. A Itália não existia como país. Nem para os seus cidadãos. A Itália não existia como país. A Itália não existia como país, nem para seus cidadãos. Conta, minha linha. Foi preciso essa palavra é um pouco difícil. E não é uma palavra muito comum, tá certo? Foi preciso incutir-lhes. Eu vou explicar. Foi preciso
C-U-U, T-I-R, TIR, T-I-R, e hífen, L-H-E-S. Encurtir-lhes. O que é encurtir? É colocar na cabeça. É colocar na tua cabeça. Tá certo? Eu colocar algo na tua cabeça. Encurtir é colocar na tua cabeça algo. Foi o que você falou. Tá certo? Eu vou colocar na sua cabeça a ideia. Vou colocar na sua cabeça a ideia. Porque é algo que você não acreditava, algo que você não apoiava. Mas ele tentou falar. É aquela música que você acha chata. Aquela música que você acha chata, mas de tanto ouvir, aí ela tá lá. Aí tu começa, pronto. Tem uma música, meu Deus, foi Pablo, né? Eu nem sei qual foi a música de Pablo, meu Deus do céu. De Pablo da Rocha. Qual é o nome daquela música? Qual a música? É Mega Sena. A vizinha fica tocando canto. Ontem eu estava cantando essa festa, essa música. Só que eu não sei cantar ela, só sei cantar. Eu fico o refrão. Então, o que acontece? Está sendo curtido na minha mente, na minha cabeça, a ideia dessa música. Mesmo que eu não goste, está sendo curtido na minha mente essa ideia. Para o povo italiano foi a mesma coisa, ó. Foi preciso incutir-lhes a ideia de nação única. Foi preciso incutir-lhes a ideia de nação única. Tem um comercial, tem uma propaganda que ela é antiga. É do Batom Garoto. Do Batom Garoto. Oi? Não. Era Compre Batom. Compre Batom. A propaganda pegou, essa propaganda pegou. Pegava um menino, aí o menino pegava um batom e ficava Compre Batom. Como se fosse hipnose para o pai comprar batom para o filho. E curtir a ideia do povo comprar batom. Tá certo? Você começa. O que é a propaganda? Como funciona a propaganda? Isso aí. A propaganda é isso. A propaganda é incutir a ideia daquele produto, mesmo se você precisar. Você já tiveram a oportunidade de parar de frente um produto e lembrar da propaganda? Da música, do jingle, da propaganda? Do jingle da propaganda? Não, mas você começa a propaganda é isso. E para chegar nessa questão da propaganda, deixa eu falar antes, depois, fora a unificação da Itália, também temos a unificação da Alemanha. E o principal nome para a unificação da Alemanha foi Otto von Bismarck. Tá certo? O principal nome para a unificação da Alemanha foi Otto von Bismarck. Isso, Bismarck. Ele era líder, vamos dizer assim, da Prússia. Era um país, Prússia era um reino, Prússia. De origem germânica, de origem alemã, Prússia, não é Rússia. É Prússia, que esse país deixa de existir para se formar, para se ter a grande Alemanha. Oi? Então, mas o mesmo é como se fosse o presidente. É porque é o seguinte, você não tem aí, nesse período, isso é um parlamentarismo. Quando você diz assim, primeiro-ministro, é o seguinte, você escolhe, a gente estava falando disso semana passada, você escolhe um partido, e esse partido vitorioso, ele escolhe o primeiro-ministro. No Brasil, a gente já teve exemplo de parlamentarismo, mas nunca deu certo não. No
Brasil já teve. Prova tanto que no Brasil a forma de governo é presidencialismo. Tá certo? Ó, vamos para a última parte? Vamos chegar para a última parte, para depois. Luana! Não, por favor. Segunda Revolução Industrial. Vamos lá, ô Vitor. O que foi a primeira Revolução Industrial? Sabe me dizer? É fácil, Vitor. O que foi a primeira? Me diga o que foi criado que marca a primeira Revolução Industrial. Quem sabe dizer? Não? Fala aí, Rafael. A criação da máquina a vapor. A criação da máquina a vapor, Maria Fumaça, é o símbolo, um dos símbolos da primeira Revolução Industrial, que surgiu na Inglaterra por volta de 1750. E se espalhou por várias partes da Europa, não todas as partes da Europa, e sim por várias partes da Europa. A segunda Revolução Industrial, ela ocorre nesse período, 100 anos depois, 1850, e nesse período é marcado pela criação, tá certo, de motores movidos a combustíveis fósseis, gasolina, também a invenção do telégrafo e do telefone. E isso marca também a criação do automóvel, tá certo? Aqui marca-se... É o quê? Isso, e nós estamos vivendo a terceira Revolução Industrial. Hoje, o mundo está vivendo, passando para a terceira Revolução Industrial. Fácil. De que é marcado de que se trata a terceira Revolução Industrial? Tecnológica. Biotecnológica. A partir de 1950, começa a segunda até o dia de hoje. Até o dia de hoje. A primeira Revolução Industrial, criação da máquina a vapor. A segunda Revolução Industrial, marcada pela criação do automóvel. Tá certo? Vocês já ouviram em geografia o termo Fordismo? Vocês viram em geografia isso, não? Não viram, não, ainda não? Vocês já ouviram falar da Ford? Sim. Ford. Quem inventou a Ford foi um norte-americano chamado Henry Ford. Ele que vai criar a empresa Ford. Então, você para pegar os carros, as motos, é a criação do motor via combustível fóssil. A questão da eletricidade mesmo, a questão do telefone, do telégrafo. Gente, para você entender, antes não existia um telefone, não. Antes era telégrafo. Que você puxava um fio, de um lado da torre tinha alguém que tocava uns sinais, e esses sinais eram códigos para a pessoa do outro lado anotar as letras, e era pago por letra, era caríssimo. O telégrafo era caríssimo, era pago por letras. E sempre era notícia ruim, claro, né? Sempre era notícia ruim. Sua mãe morreu. Pronto. Então, era pago. Oi? E essa segunda Revolução Industrial, ela vai marcar. E essa segunda Revolução Industrial, ela vai marcar um período muito complicado, que é quando os países
imperialistas, os grandes países já industrializados no mundo, começaram a buscar novos mercados para comprar suas matérias-primas. Então, precisava um lugar. Por exemplo, para fazer essa tua bermuda, Vitor, precisa de quê? Algodão. Então, você precisa de um lugar para comprar a matéria-prima, o algodão, e automaticamente vender o produto já feito. Então, você precisava de um lugar para comprar a matéria-prima e o local para vender esse produto já realizado. Quais foram esses lugares? Já falei, já adiantei a semana passada. Continente africano e continente asiático. Esses continentes, eles sofreram com o imperialismo, ou chamado também de neocolonialismo. Tá certo? Neocolonialismo. Por que, George, isso? É porque é o seguinte, os trabalhadores, tanto na Alemanha, como os trabalhadores na Europa, eles não aguentavam mais aquela carga de trabalho. E eles não aguentavam mais, não tinham como mais aguentar. E principalmente devido às ideias de Karl Marx. Lembra Karl Marx, aquele, junto com o Freud, que vai lançar do tipo, deixa de ser besta, pega em armas e toma a empresa do teu patrão. E eles começaram a forçar isso. E eles começaram a forçar muito. Através de protestos, através de greves. Vocês sabem, principalmente vocês mulheres, deveriam saber, tá certo? Vocês sabem o que é comemorado, por que é comemorado o dia 8 de... 8 de quê? Dia Internacional das Mulheres. 8 de fevereiro. 8 de maio. 8 de fevereiro, né? Maio. 8 de maio? Março? É massa. Não, eu quero que as mulheres... Sei lá, velho. Não é meu dia, não. 8 de fevereiro. É porque aqui eu estou fazendo isso aqui para quem está em sala de aula também, tá certo? Aquele 8 Dia Internacional das Mulheres. Qual é? 8 de fevereiro. De janeiro, né? É hoje. 8 de março. 8 de março. Sabe por que se comemora? Sabe por que se comemora o dia 8 de março, o Dia Internacional? Sabe por que se comemora o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres? É porque, devido a essas pessoas no prédio, né? Foi. E trabalha, e o dono do prédio tá com fogo no prédio e matou as mulheres. Eu não sei a quantidade. Vocês podem fazer uma pesquisa aí de a quantidade de quantos morreram. As mulheres nos Estados Unidos, se eu não me engano, nos Estados Unidos, isso, protestando por melhores condições de trabalho e de salário, fizeram uma greve. Como não tinha acordo, a polícia, junto com o dono da fábrica, ateou fogo no prédio. Ateou fogo no prédio. O dia não é meu, eu já não tenho mais capaz de ligar. Isso aqui. Então, várias greves, elas se instalaram na Europa devido, assim, principalmente essas greves, elas foram lideradas, organizadas por sindicatos, tá certo? Já virou aquele protesto, né? O povo, sindicatos são grupos de trabalhadores. Sindicato é grupo de trabalhadores. Por exemplo, sindicato dos professores. Os professores se reúnem e esse sindicato, ele luta por menores salários, vamos dizer assim. Sindicato dos operários. Oi? Eu? Oi? Aí na página... Porque você tem aí, ó. Na página 14, 15, você fala sobre esses sindicatos. Você pode ver aqui na página 15 uma foto sobre manifestações de trabalhadores na França.
E esse sindicato luta por várias coisas também. A questão do fim do trabalho infantil. Por exemplo, aqui no Brasil é proibido o trabalho infantil, sabe? Não, é proibido. É proibido. Você só pode trabalhar a partir dos 16 anos na categoria de menor aprendiz. Você só pode trabalhar a partir dos 16 anos. Aí onde entra? Perfeito, Rafael. Ah, aí tem muita gente que não pode trabalhar, não pode trabalhar. Chiquititas. É cheio de quê? Chiquitita, mas o quê? Mas qual outra novela que tem criança? Porque todas as novelas hoje têm criança. É trabalho? É. Aí alguém pode dizer assim, alguém pode chegar assim e dizer assim, não, Jorge, é novela, é diferente. Uma novela é vender água no sinal. É trabalho. É trabalho. Se não pode, não pode. Se é crime no Brasil, trabalho a partir. É crime no Brasil. Oi? Ela vê. Todo mundo vê. Há uma medida no meio da quarentena, há outros programas, e tinha outros tinha enrolado em nada. É o que acontece, Rafael. É porque você acha tão poderosa. Não está nem aí. Porque eu trabalho com opinião pública, né? Minha opinião pública é o que eu quero. Tá certo? Eu trabalho com opinião pública. A última parte da página 15, que eu vou terminar agora nela, a gente termina para que horas? Bom, já são 9h20. Aí ele fala sobre matérias-primas, que eu estava falando. Qual é a matéria-prima da sua bermuda? O algodão. Então, você precisa de matérias-primas, fornecedores de matérias-primas baratas, e um local onde você possa vender seus produtos caros. Oi? O meu amor, jeans é algodão. Jeans é algodão. Tá certo? Outra coisa também. Qual o problema também de matérias-primas? Da questão de matérias-primas. Quanto maior for a cidade, mais matérias-primas ela necessita para se desenvolver. Vamos lá, São Paulo. A China mesmo, vamos voltar pelo termo da China. A China hoje tem uma produção muito grande. Então, ela compra matéria-prima de todos os lugares. Por isso que, literalmente, hoje, todo mundo é refém da China. Por que todo mundo é refém da China hoje? Devido a ela comprar matéria-prima de todo mundo. Do tipo, assim, ó. O grupo é chinês. Está dizendo que foi da China. Tá certo, né? Eu não vou comprar mais seu produto, não. Não, faça isso, não. Não diga isso. E acaba aceitando. É pedir desculpa ao pai. Ainda pede desculpa para a China. Desculpa. E ela possa. É o que ela está fazendo isso aqui no Brasil. Para vocês terem ideia. Você acredita que a China, um jornal na China, sério, a tradução do inglês, ela acusou, dizendo que foi identificado o vírus Covid-19 em carnes vindas do Brasil. Carnes. Tá. Mas aí é uma ditadura, né? Ela coloca o que ela quiser. Eles criam o vírus e não podem falar E quando essas nações europeias começaram a invadir a África e a Ásia, elas colocaram vamos dizer assim, uma desculpa, dizendo, nós vamos fazer
O que é bom para esse continente? Porque é o fardo do homem branco. Veja a procura. O fardo do homem branco. Você está colocando o europeu branco sendo superior às outras nações, a outros povos. Tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, quando essas nações europeias começaram a invadir, quem gosta aqui de... Qual é o nome dele? Bob Marley não. É brasileiro? Não, é de reggae. Gabriel Pensador? Não, é reggae. Edson Gomes. Não, é brasileiro, Edson Gomes. Pronto, Edson Gomes, ele canta uma música sobre isso. Lembra que todas as nações europeias invadiram a África e a Ásia? Todas as nações europeias invadiram a África e a Ásia. Menos duas nações não invadiram, que foram Itália e Alemanha. Mas por que Itália e Alemanha não invadiram a África e a Ásia? Porque não existia o país Itália, só depois da unificação, e não existia o país Alemanha, só depois da unificação. Eram reis divididos. Aí, após a unificação, tem até uma música de Edson Gomes, que é mais ou menos assim. É quando Mussolini invadiu a Etiópia, foi uma guerra tão brutal. Quando Mussolini foi um líder italiano, invadiu a Etiópia. Ó, gente, ó, já vou saindo, terminamos. Está aqui as respostas da página 15, 16, ó. Na página 16 tem lá, coloca aí, ferro e carvão. Na página 16. Aí, tábua 17 agora. Ao Marcos preenchendo. Aí não tem na 17. Aí, já estou aqui colocando no livro as respostas que vocês peguem, por favor, depois está lá. Ó. Primavera dos povos. Está aqui, ó, a resposta do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Procurem, por favor, façam. De novo, Isso é não.